Bom, continuando aqui nossa revisão ainda sobre lentes, o que diz aqui a questão? Ela fala o seguinte: o principal aspecto por trás do funcionamento da sala de cinema é a projeção da imagem na tela, que ocorre graças a uma lente, né? Então, mais uma vez, a gente tem que saber que tipo de lente é essa aqui, né? Provavelmente. Considerando o que ocorre com a imagem, qual deve ser o tipo de lente utilizada nessa projeção, né? Então, que basicamente era o que nós já havíamos previsto, né? Ele quer saber que tipo de lente a gente usa para projeção, né? Então, tomar cuidado com isso. Então, que lente que a gente usa para projetar, por exemplo, a imagem de objetos, né? Uma lente convergente, uma lente divergente? Para me ajudar a responder essa pergunta, deixa eu trazer aqui um programinha aqui do PET, que é muito bacana, que me ajuda aqui para a gente entender muito bem essa diferença de uma lente convergente e uma lente divergente. Observa aqui que a gente tem 2 lentes, né, aqui possíveis, uma lente divergente, e uma lente convergente, tá. Aqui é uma lente, por exemplo, vamos pegar essa daqui, uma lente convergente. A gente observa que conforme a gente, por exemplo, aqui, né, vai mudando aqui a posição do objeto, a imagem se forma em determinado local. Aqui a gente vê claramente que a imagem formada é aqui no o nome já diz, né, a imagem real. Por que que a imagem é real? Porque a luz, né, ela bate aqui na lente, entra, passa aqui pela lente, sofre uma refração e forma essa imagem aqui do lado, e essa imagem ela é real, né. Então, o que nós sabemos é que todo objeto colocado numa lente convergente, se esse objeto estiver antes do foco, a imagem ela vai ser real. Se a gente colocar depois do foco, né, tá vendo, ó, a imagem agora ela é virtual, né, então depois do foco a imagem é virtual, antes do foco a imagem no caso aqui é real. E se a gente quer projetar alguma coisa, essa imagem ela tem que ser o quê? Essa imagem ela tem que ser real. Não dá para projetar uma imagem virtual, porque imagens virtuais elas não existem, né, então, imagem virtual não existe, então não se projeta, né. Em cima do foco a gente não vai ter imagem, né, a imagem é imprópria, né, quando está em cima do foco, e repito mais uma vez, se a gente colocar o objeto depois do foco, a imagem ela sempre vai ser virtual, tá. Isso na lente convergente. Se a gente colocar aqui uma lente divergente, que é a borda grossa que a gente chama, né, o que que a gente observa? Nas lentes divergentes, não importa aonde a gente coloca o objeto, a imagem formada aqui, ó, tá vendo que é sempre virtual? Então não interessa aonde eu colocar o objeto, na lente divergente a imagem é virtual. E se toda lente divergente me dá a imagem virtual, essa lente não serve, né, para a gente projetar objetos. Então, voltando aqui ao problema, vamos ver que alternativa para ver o que que ele diz, né, qual que vai ser a correta aqui, né. Então a gente já sabe que a lente tem que ser o quê? A lente tem que ser convergente, né, porque se for divergente, não tem imagem real, né, a gente quer uma imagem que seja projetável. Então aqui no item A ele fala, a lente tem que ser convergente, pois é necessário que a imagem seja real e ampliada, né, que é o caso do cinema, né, a imagem, para ser projetada, ela tem que ser real e tem que ser grande, né, para ter aquele efeito bem bacana de cinema. O que que fala aqui no item B? A lente, desculpa, né, a lente tem que ser divergente, a gente já viu que não, a lente não pode ser divergente. Letra C, a tem que ser convergente, tá certo, pois é necessário que a imagem seja virtual. Não, a imagem não pode ser virtual, a imagem tem que ser real, não dá para projetar nada virtual, né, então, o item C não pode ser. Letra D fala divergente, já começa errado, tem que ser convergente. A letra E, aqui no caso convergente, pois é necessário que a imagem seja real e diminuída. Não, pelo contrário, tem que ser ampliada, né, e não diminuída. Cinema, imagina, você vai no cinema e vê uma imagem bem pequena, né, então, não ia ser legal, não ia ter graça, né. Então se fosse no vestibular, você lembrando que para a gente projetar tem que ser uma lente convergente, você ficaria entre a A, aqui no caso a C e a E, tá. E aí a gente percebe claramente, né, essas falhas aqui no enunciado, e a gente fica com qual alternativa aqui no caso, né, a gente fica com a alternativa A. Eu pulei de propósito, porque eu queria ver que as outras para ver o que que diz, né, então o item A é o item correto, né, ou seja, uma lente convergente, a imagem tem que ser real e tem que ser ampliada aqui no caso do cinema. Relembrar aqui um pouquinho sobre lentes? É isso.